edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado? Audiência. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Olá, povo abençoado de Deus, graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos, começando aí mais uma noite abençoada, esse programa Vivendo pela Fé aqui na Web Rádio Remidos. E você que está aí do outro lado, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Seja bem-vindo à programação aqui. Estamos aí pelo Facebook também, Eduardo Souza, também pelas páginas Papo Cristão e Eduardo do Souza aí, no caso, você pode estar acessando e também através da página Igreja Pentecostal Remidos de Cristo. Deus abençoe grandemente a todos que estão aí nos acompanhando nessa noite abençoada, uma noite de sexta-feira, né? Uma noite a qual Jesus está aí com você, Ele está te abraçando nessa noite maravilhosa, uma noite gostosa, a qual mais uma vez temos a oportunidade de estar com vocês aí. Você que está de longe, você que está de perto, você que está aí viajando, você que está aí através da web, rádio, Deus abençoe você grandemente em nome do Senhor Jesus. Vamos começando aí essa noite, vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por mais uma noite abençoada, a qual Ele nos concede essa graça maravilhosa de estarmos aqui mais uma noite, estar falando da palavra de Deus com vocês. Vamos orar e assim daqui a pouco nós voltamos e vamos trazer um louvor especial para você nessa noite. Então fique ligadinho aí, que hoje tem uma mensagem para o teu coração, uma mensagem que eu tenho certeza que ela vai falar muito ao teu coração, tá bom? Então vamos à oração. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, graça e misericórdia, meu Pai. Muito obrigado por esse momento ao qual nós estamos aqui mais uma vez, ó Pai, aqui nessa web rádio, ó Pai, através aqui, meu Pai, do Facebook também, Papai querido. Que o Senhor venha abençoar cada ouvinte da programação que está ligadinho, conectado, ó Pai. Que o Senhor possa estar estendendo as tuas mãos, abençoando. Visita aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, de certa forma, angustiados, oprimidos. Vai libertando, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo. Pai querido, Pai amado, que nessa noite tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, para o louvor da tua glória seja feito, meu Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos pela tua presença, Pai. Fala conosco, fica conosco e nos abençoa nessa noite mais uma vez. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Vocês que estão aí de perto, aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, também estão aí das circunvizinhanças aí. Deus abençoe grandemente vocês, em nome do Senhor Jesus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Momento de reflexão da palavra. É momento de falar com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima... Aleluias! Então vamos para a palavra de Deus. Mateus capítulo 11, versículo 1, é o que Deus tem para o meu e para o seu coração nessa noite. Então presta muita atenção, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar conosco nessa noite maravilhosa, uma noite gostosa, a qual estamos aí e vamos compartilhar um pouquinho daquilo que Jesus tem para nós. Mateus capítulo 11, versículo 1, nós vemos ali os acontecimentos após João Batista, aquele que veio preparar o caminho para o Senhor. Ele foi preso, mas ele estava ali e ele queria saber algo acerca de Jesus. Ele batizou Jesus, ele estava com Jesus, ele viu Jesus, mas ainda assim ele tinha uma dúvida no seu coração. Quantas pessoas hoje estão nos acompanhando aí? De alguma forma você já teve com Jesus, você já esteve na presença dele, de alguma forma você já presenciou ele com os olhos da fé, e você acabou ainda ficando em dúvida em muitas coisas. Assim foi João Batista. Ele é um exemplo porque nós vemos que foi um homem que veio preparar o caminho para o Senhor. E muitas pessoas já estiveram na seara de Deus e hoje se afastaram por algum motivo, por causa de algumas dúvidas, algumas questões, alguns questionamentos, porque eles estavam, de certa forma, ali e caminharam com Jesus, assim como João Batista. Mas quando ele vai preso, ele tem uma dúvida no seu coração.
porque ele ouve falar de Jesus. Mas por que ele teve essa dúvida? Porque ele estava num cenário onde muitos falsos profetas surgiam, né, e já tinham surgido outros que se diziam Cristo, mas infelizmente não eram Cristo, né? E ali eles ficaram desiludidos com aquilo. E João Batista estava vivendo um cenário onde que muitas pessoas vieram falando ser o Messias e não era o Messias. E agora João estava preso. Ele não tinha como ele saber se aquilo que estava acontecendo era realmente o Messias que estava fazendo. Mas olha o que diz a palavra de Deus aí em Mateus capítulo 11, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha a dúvida que eles estavam. Olha a dúvida que estava no coração. Eles perguntaram se era, és tu que havia de vir, ou esperamos outro? Porque eles não tinham a certeza de que aquele era o Messias. Porque naquele cenário muitos falsos se apresentaram, e o cenário hoje não é diferente, porque muitas pessoas se apresentam como sendo pessoas de Deus, mas existem muitos falsos profetas. Mas nós vemos que Jesus, ele vai responder. No verso 4 ele diz assim: Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e que vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Aleluias, que maravilhosa palavra. Então ali João Batista, na dúvida, ele estava encarcerado, porque ele havia pregado contra o pecado. Ele havia pregado contra o pecado, e as pessoas estavam ali se arrependendo, se voltando para ele, sendo batizados ali no Rio Jordão, muitos confessando seus pecados, sendo batizados por João. Mas de repente ele acusa o pecado de um homem que ali ele era rei, e aquele homem estava em adultério, e de repente aquele homem, ele de certa forma, ele vai acabar punindo João Batista. Ele tinha uma mulher chamada Salomé, e aquela mulher, ela de certa forma, ela tinha uma filha, e a sua filha foi e ela dançou para o rei, e aquele rei bêbado ficou encantado. Ele disse: Pede o que quiser e eu te darei até a metade do meu reino. E de repente aquela mulher, ela vai e fala para a filha: fala para ele que eu quero a cabeça de João Batista num prato. Olha que coisa terrível, olha que coisa triste, né? Mas aí o rei, como ele não podia voltar atrás, porque ele ainda temia de certa forma João Batista, porque João Batista pregava com autoridade, aleluia. João Batista pregava porque ele estava cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que João Batista, ele estava cheio desde o ventre de sua mãe, e ali nós vemos que ele prega, ele fala a verdade, ele anuncia que aquele homem estava em adultério, porque ele estava adulterando com a mulher que era de seu irmão Filipe. A mulher que era do seu irmão, ele estava com ela, e ali nós vemos que ela pede a cabeça de João Batista. E João Batista é levado para o cárcere, mas de alguma maneira, né, ele cumpriu a sua missão, aleluia. Ele foi para o cárcere, mas ele não foi com tristeza não. Sabe por quê? Porque ele é uma voz que clama no deserto, ele é aquele que veio preparar o caminho, ele é a cana trilhada pelo vento, aleluias, e ele preparou o caminho para o Senhor Jesus. Ô irmã Jennifer, boa noite, a paz do Senhor Jesus, minha irmã, o Maicon, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Lua, Deus abençoe o Maiquinho, toda a família seja abençoada em nome de Jesus. João Batista, ele estava feliz porque ele havia cumprido a sua missão. Ele estava feliz porque ele havia feito o quê? Preparado o caminho, aplainado o caminho para o Senhor Jesus. E aí nós vemos ele num cárcere, por quê? Porque ele falou a verdade. Muitas pessoas, às vezes, elas são acusadas, muitas pessoas, às vezes, elas são açoitadas,
elas são achincalhadas porque fala a verdade, mas a verdade sempre há de permanecer. Por quê? Porque Jesus, ele nos garante que se nós sofremos pelo nome dele, nós somos bem-aventurados, aleluias, nós somos abençoados. Então, nós vemos João Batista ali preso e agora pinta uma dúvida no coração de João Batista, porque ele queria saber se era aquele que era o Messias ou era outro que viria. Mas Jesus, ele fala, e ele fala algo maravilhoso. Olha a prova de que Jesus estava ali. Ele diz que os cegos veem, os cegos agora estão vendo, e aquele milagre foi visto por todo aquele povo naquela época, naquele tempo, e essas pessoas ficaram maravilhados. Por quê? Porque eles sabiam que agora chegou o Messias, mas os religiosos, eles não conseguiam enxergar isso, porque eles enxergavam somente a sua religião, somente a sua tradição, e eles começaram a acusar a Jesus, porque os cegos viam uma vez Jesus curou um cego, e ali ele é questionado, aquele cego é questionado pelos religiosos, mas eles falam com a mãe do cego primeiro, e a mãe do cego fala para os fariseus ali, vai lá e pergunta para ele, porque eu sei que ele era cego, agora ele vê. E de repente nós vemos o que? Ele chamando o cego e perguntando: quem te curou? Você realmente era cego? Ele fala: sim, eu era cego, mas eu não sei quem me curou, mas eu sei que eu não vi, agora estou vendo, aleluias. E nós vemos aquele homem saindo alegre, feliz, porque agora ele via. Ele ainda não tinha enxergado Jesus, mas Jesus certa vez aparece a ele novamente, e Jesus fala com ele, e ele se maravilha diante de Jesus, aleluia, que maravilhoso é isso. E ele diz, Jesus ali, os cegos estão vendo, fala para João que agora os cegos vêm, também os coxos estão andando, aquelas pessoas que não andavam agora estão andando. Certa vez havia um homem que estava ali, ele não podia andar, e havia 4 amigos daquele homem, e aquele homem foi levado até a casa que Jesus estava. Só que Jesus, ele estava ali, a multidão estava cercando Jesus, não tinha como entrar pela porta, e aqueles homens levam aquele paralítico para o telhado. Ele levando aquele paralítico para o telhado, eles abrem um lugar no telhado e descem aquele homem numa maca onde Jesus estava, aleluias. Que maravilhoso esse Jesus, irmãos, que maravilhoso é esse Jesus, ele está operando hoje ainda em nossa vida, aleluias. E aqueles homens descem aquele jovem que estava enfermo, aquele homem que estava enfermo, e Jesus diz para aquele homem assim: homem, os seus pecados estão perdoados. Olha que coisa fantástica, meus irmãos, quando você está na presença de Jesus. O melhor amigo, sabe quem que é? Aquele que te conduz a Jesus. Esse é o melhor amigo. E aqueles amigos levaram aquele homem até Jesus. E Jesus diz ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, aleluias. Mas depois nós vemos que os fariseus o interrogam, falam assim: mas é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Você não pode fazer isso porque somente Deus pode. E aí Jesus, ele fala para aqueles religiosos, ele fala assim: o que é mais fácil, dizer ao paralítico levanta e anda? Aliás, os seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? E aí Jesus fala para aquele paralítico: levanta e anda, pega o seu leito e vai para sua casa, aleluias. E aí aquele homem levanta, mas primeiro ele foi o quê? Ele foi perdoado, primeiro ele foi salvo, agora ele está andando, aleluias, aleluias, aleluias. Mas os religiosos ainda não entendiam aquilo. Mas nós vemos agora Jesus falando que os coxos estão andando, aleluias. E ele disse assim, ó: és tu aquele que há de vir, ou esperamos outros? Não, esse é Jesus, irmãos. Esse é Jesus que tem operado ainda hoje. Se você crê de todo o teu coração, você pode estar aí sendo liberto desse problema que você tem passado. Você pode ser liberto porque Jesus te ama, Ele te abraça nessa noite. Ele quer te dar vida, Ele quer te dar saúde, Ele quer te dar a paz que excede todo entendimento, aleluia. Mas Ele diz que os leprosos são limpos, aleluias. Quantas pessoas naquela época estavam leprosos, eles não podiam estar se misturando com a sociedade, mas Jesus, Ele vinha e abraçava os leprosos,
Aleluia. Havia o leprosário, onde as pessoas ficavam ali e eles não podiam se misturar com a sociedade. Mas Jesus, ele abraçava os leprosos e a lepra não pegava em Jesus. Aleluia. Por quê? Porque ele fluía no amor. E quando você ama de verdade, você flui pelo teu Espírito, o Espírito Santo em tua vida, e tem certeza que muitos vão ser curados. Os leprosos eram desprezados, mas Jesus, ele veio e ele curou os leprosos. Aleluias. Nós vemos que os leprosos eram limpos e os surdos ouvem. Aleluias. Quantas pessoas estavam ali surdos e não podiam ouvir, mas agora Jesus, ele vai e ele dá o quê? Ele dá ouvido, audição àquelas pessoas. Ele dá audição para aquelas pessoas, agora aquelas pessoas ouvem as palavras de Jesus, palavras de vida e não de morte, palavra de salvação e não de condenação. Aleluias. E ali os surdos passam a ouvir e também os mortos são ressuscitados. Aleluias. Jesus chega à casa de Marta, e Marta recebe Jesus. Maria se posta aos pés de Jesus. Marta e Maria, a irmã de Lázaro, a qual Jesus estimava muito, ele amava muito aquela família. Mas um belo dia Lázaro morre e Jesus estava longe, mas de repente quando ele chega, quando ele chega no caminho, a Marta chega para Jesus e fala: Senhor, se tu estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido, mas o Senhor sabe todas as coisas. E Jesus, ele fala: Marta, Marta, até quando, você terá essa pequena fé, Marta? Vamos, Marta, e creia, porque aqueles que, mesmo que estão mortos, eles viverão. Aleluias, aleluias, aleluias. E Jesus chega ali no sepulcro onde Lázaro estava, fazia 4 dias morto, e de repente ele fala assim: Pai, para saber que é o Senhor, ele ora e ele fala assim: retire a pedra, tirai a pedra do sepulcro. Olha que coisa interessante, irmãos. E fazia 4 dias que aquele homem estava morto, com certeza estava cheirando mal, e Jesus, ele fala para tirarem a pedra. De repente ele diz: Lázaro, sai para fora. E aquele homem sai envolto em faixas. E aí Jesus fala: tirai as faixas e também tirai o lenço da sua cara. E ali naquele momento as pessoas vão e tiram, e Lázaro ressuscitou. Aleluias, aleluias, aleluias. Esse é o poder do nosso Criador. Esse é o poder do nosso Deus. Interessante nessa história, irmãos, sabe o que é? Que Jesus, ele pede para tirar a pedra. A pedra não foi Jesus que tirou, a pedra não foi Deus que tirou, mas ele pede para aquele povo ali tirar a pedra. E ele está pedindo para você hoje, que está em Cristo Jesus: tira a pedra do sepulcro daqueles que estão mortos, porque vai haver a ressurreição. Aleluias. Tira a pedra que está fechando aquelas pessoas na escravidão. Tira a pedra que está prendendo aquela pessoa no sepulcro espiritual, no sepulcro do pecado. Tira a pedra, que você possa estar agindo e que você possa estar abençoando essas pessoas, meus irmãos. Apresenta Jesus a eles e vai e tira a pedra. Depois ele diz: Lázaro, sai para fora, e Lázaro sai. Agora Jesus fala: tirai as faixas. A faixa também representa o quê? Que uma pessoa que estava morto espiritualmente, ela ressuscita para uma nova vida. Ela vem ainda com muitos resquícios do pecado, ela está envolta em faixas, mas é necessário tirar a faixa. E como que você tira a faixa, meu irmão? Você tira a faixa para curar a ferida. Você tira a faixa pregando a palavra do Evangelho, anunciando Jesus para aquela pessoa, e aquela pessoa vai sendo cada vez mais curada, as feridas vão sendo saradas, e você vai cada vez mais conduzindo aquela pessoa a Cristo. E Jesus, ele diz que os mortos são ressuscitados. Aleluias. E os pobres, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Olha o poder de Jesus. João Batista agora, ele tem uma resposta. Ele tem uma resposta dos seus discípulos que foram até Jesus. Eles voltam para João Batista. Imagina a cena. Contempla comigo aí a cena, meus irmãos. Os discípulos voltando para João Batista, ali estava no cárcere. Imagina a cena, pensa comigo. Ali eles voltaram maravilhados. Eles voltam maravilhados, todo empolgado. Eles falam assim: ó mestre, ó João,
Não se preocupe, João, porque esse é o Messias de verdade, porque ele está fazendo milagres, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os que estão leprosos estão limpos, aleluias, os surdos estão ouvindo, os mortos estão ressuscitando, João. Olha que grandeza é esse Jesus, João. E aí nós vemos eles falando que aos pobres é pregado o evangelho, aleluias. E aí nós vemos ele anunciando a João, e João ele acalma o seu coração, ele aquieta o seu coração ali no cárcere, porque a cabeça dele ia ser decepada, mas ele estava ali, de certa forma, sabendo a verdade, que Jesus já estava em cena, fazendo aquilo que ele prometeu fazer, aleluias. Então João Batista não se entristece não, imagina a cena, tenta refletir comigo, deixa tua mente ir lá até naquele momento, imagina a empolgação de João Batista quando ele ouve a notícia dos seus discípulos, falando para ele, João, os discípulos, nós vimos com nossos próprios olhos, nossos ouvidos ouviram, Jesus está curando, Jesus está abrindo os olhos aos cegos, está fazendo com que os coxos sejam curados, que os leprosos sejam limpos, João. Olha que coisa, e aí João se empolga também naquele momento. Eu fico imaginando, né? A gente conjecturando aqui. Imagina a alegria daqueles discípulos, mas aqueles 2 discípulos, eles sabem que João tinha cumprido a sua missão e eles voltam para Jesus, aleluias, que maravilhoso é isso. Porque discípulos andam com o mestre. João Batista, ele pregou, ele fez discípulos, sim, mas agora ele sai de cena porque ele aponta para Jesus. Quando ele estava ali antes de ser preso, ele falou para seus discípulos, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento os discípulos voltam para Jesus, mas a notícia é que o evangelho é pregado, é anunciado aos pobres, aleluias. Por que é anunciado aos pobres o evangelho? Porque bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Os pobres são aqueles que realmente reconhecem as suas fraquezas, que reconhecem que são pecadores. Os pobres são aqueles que realmente estão reconhecendo a sua pequenez e agora estão entregando a vida para Jesus. Esses são os pobres de espírito. Jesus quer te entregar a vida, quer te dar saúde, Ele quer te dar a paz. O que você precisa fazer para que você reconheça isso? É só olhando para Jesus falando, Senhor, eu me arrependo de todo o meu pecado, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, aleluias, aleluias, aleluias. Então você que está me ouvindo nessa programação, entrega a vida para Jesus, confia nele e tudo vai fazer na sua vida, porque agora você sabe que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo limpos, os surdos estão ouvindo, os mortos estão ressuscitados e aos pobres é pregado o evangelho, aleluias, aleluias, aleluias. Essa é a grandeza do nosso Senhor, essa é a grandeza do nosso Deus, essa é a grandeza do poder do Espírito Santo agindo em nós. Quantas pessoas estavam cegos espiritualmente, não conseguiam enxergar a Cristo, quantas pessoas estavam coxos, não conseguiam caminhar com Cristo, quantas pessoas estavam leprosos, não conseguiam sair daquele leprosário, daquele lugar onde o diabo tinha te colocado antes, mas agora você está sendo liberto em nome de Jesus. Quantas pessoas não conseguiam ouvir a voz de Deus, mas agora você pode ouvir a voz do Espírito Santo falando no teu coração. Quantas pessoas estavam mortos nessa vida, andando nessa terra, aí caminhando rumo à perdição, mas agora Jesus vem e te chama e fala, sai para fora, aleluias, aleluias, aleluias. Que maravilhoso é isso. E aí nós vemos agora você ouvindo o evangelho da salvação, o evangelho que liberta, o evangelho que é o evangelho da cruz, é o evangelho de renúncia, é o evangelho de negar a nós mesmos, é o evangelho de pegar a cruz e seguir Jesus. Esse é o evangelho que Jesus traz para nós, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse é o poder do evangelho, esse é o poder que restaura, esse é o poder que transforma a vida, esse é o poder que somente Deus pode ter, somente Ele pode oferecer para nós. A vida eterna, aleluias, que Deus possa estar te abençoando nessa noite, e Ele diz aqui, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, bem-aventurado é você que não se escandaliza em Jesus, aleluias. Jesus, Ele diz certa vez, Ele diz assim,
Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai também. Aleluias. Mas olha o que diz aqui, deixa eu pegar a palavra de Deus e vou falar algo para você, para o teu coração nessa noite, meu irmão. Presta atenção nessa passagem, presta atenção no que Deus vai falar no teu coração. Aqui em Mateus capítulo 10, versículo 32 diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Confesse a Jesus na sua vida, confesse a Jesus como Senhor da sua vida, entregue a sua vida a Ele. Por quê? Porque se você confessar a Ele, Ele vai confessar você diante do Pai, Ele vai te apresentar diante do Pai, Ele vai te trazer vida, Ele vai te trazer novidade de vida e uma vida abundante nessa terra, uma vida onde você vai poder ter paz, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, mesmo quando você estiver na luta, mesmo quando você estiver na enfermidade, Jesus vai te trazer a paz que excede todo entendimento. Mas ele diz assim, ó, no verso 33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então não negue Jesus, não negue o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque Ele morreu por você, Ele entregou a sua vida por você, Ele entregou a sua vida por amor a você. Então não negue Jesus, não negue a palavra dEle, não negue aquilo que Ele fez na tua vida, porque o sangue foi derramado, Ele nos purifica de todo o pecado. Então não tenha medo, irmão, não tenha medo, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue, porque eu tenho certeza que você vai ser muito mais abençoado, porque eu tenho certeza que o mundo está oferecendo para você tantas coisas, tantos prazeres, tantas novidades, mas o que Jesus tem para você é muito além daquilo que o mundo oferece, é muito mais do que aquilo que o mundo pode te dar. O mundo pode te dar prazer, sim, o mundo pode te trazer muitas coisas que vai de certa forma alegrar teu coração momentaneamente, mas Jesus, Ele vai te dar um gozo tão grande no teu espírito, na sua vida, que nada comparado a esse mundo é tão grande a esse amor e essa alegria que você sente no Espírito Santo. Quando você sente a presença do Espírito Santo, quando você tem um relacionamento com Ele, você vai ver que tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você já se alegrou nessa vida, não passa de um trapo de imundícia, porque Paulo falava que as minhas obras são como trapo de imundícia, mas a partir do momento que você tem Jesus, você tem tudo. Quando você tem Jesus, você tem tudo, porque Ele é o Rei, Ele é o Pai, Ele é o Pai eterno, aleluias, aleluias, aleluias. Jesus, Ele é aquele que nos dá realmente o poder de sermos feitos filhos de Deus. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é aquele que está de braços abertos para te receber. Então entrega a sua vida a Jesus. Não deixe com que essa oportunidade passe. Por quê? Porque nós não sabemos o nosso amanhã. Você não sabe quanto tempo você tem de vida. Eu também não sei quanto tempo eu tenho de vida. Porque muitos dizem assim, quando eu ficar mais velho eu vou realmente entregar a vida para Jesus. Mas busca o Senhor enquanto é tempo, entrega a sua vida a Ele enquanto é tempo, busca enquanto se pode achar, aleluias, porque o tempo é hoje, é agora, é nesse momento. Então confesse Jesus na sua vida como Senhor Salvador, entrega a Ele a sua vida, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque Jesus, Ele está conosco, aleluias. Que maravilhoso é isso. Então nós sabemos que quando Jesus está na vida de uma pessoa, ela é transformada. Então, fique com essa mensagem, meus irmãos. João Batista estava na dúvida. E você, ainda tem dúvida? Você ainda tem dúvida se Jesus realmente está operando nessa terra? Você ainda tem dúvida se Jesus ainda está aqui presente nessa terra? Você tem dúvida que Jesus está se manifestando aqui nessa terra ainda? Eu não acredito que você tenha essa dúvida, meu irmão, porque Jesus é o mesmo de ontem, hoje, eternamente, aleluias. Esse é Jesus. Se você ainda tem dúvida, João Batista, ele teve essa dúvida, mas essa dúvida foi sanada, sabe por quê? Porque Jesus falou que ele estava operando, e ele estava operando, ele continua operando hoje também, ele opera em nossa vida. Se você está passando por uma luta e você às vezes acha que não tem saída, entregue o seu caminho a Ele, porque você vai ver a saída. A porta vai se abrir e você vai enxergar, a luz divina na sua vida. Então entregue todo o seu caminho a Ele, confia nele, faz com que
o teu coração se volte para Ele, porque isso é uma decisão, isso Deus não toma por nós, né? Nós que tomamos a decisão. Ele simplesmente bate a porta do teu coração e você pode fazer uma coisa: ou você mantém a porta fechada, ou você abre essa porta e deixa Jesus entrar. Aí você vai ver a glória de Deus se manifestar grandemente, porque eu sei que você que muitas vezes está passando aí numa situação onde você está angustiado, está oprimido, às vezes você está numa situação onde você acha que para você não tem mais jeito. Você pode falar assim: eu estou tão preso nas drogas, não consigo sair. Eu estou preso no álcool, não consigo sair. Eu estou preso na prostituição, não consigo deixar isso. Estou preso na mentira e não consigo deixar. Você consegue sim, sabe por quê? Porque se você abrir o teu coração, Jesus entra, e se Ele entrar, meu irmão, você vai ver a mudança. Se Ele entrar, você vai ver a transformação, e não é por força nem por violência, mas é por você abrir o teu coração e deixar Jesus entrar, porque você vai ver a restauração, você vai ver o renovo, e aí você vai ver como que Deus trabalha grandemente na sua vida. Aleluias, aleluias, aleluias. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor, e não fique na dúvida como João Batista ficou, mas se você ainda tem essa dúvida, nesse momento, assim como João Batista enxergou aquele que era realmente aquele que curava, aquele que sarava, aquele que ressuscitava, e João Batista fica sabendo e ele se alegra com essa notícia. Então se alegre com a notícia de que Jesus está aqui, Jesus está aí, Jesus está na sua vida, Ele quer que você entregue seus caminhos a Ele. Então essa é a notícia, essa é a boa nova, essa é a boa nova da salvação para você hoje. Em nome de Jesus, entregue seu caminho, porque eu tenho certeza que você vai ser um vencedor em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Amém, é claro, né? Como diz o pastor Malaquias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Então essa é a palavra para o teu coração nessa noite. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você pode estar fazendo uma escolha hoje, porque eu tenho certeza que essa escolha vai mudar a sua vida e vai mudar de uma vez por todas. Aleluias, que maravilhoso é isso.